Camila agora é analista junguiana, gente. É que orgulho a gente vê esse bebê crescendo. Ela é docente de psicologia analítica do Instituto Dalma e comunicadora do canal Vozes Negras. Se você não conhece esse canal, siga, procure, porque é incrível e traz temas, e traz pessoas, e traz falas extremamente protagonistas, então que é importantíssimo da gente, né, conseguir ouvir, conseguir escutar, conseguir acessar e traz tanta reflexão para a nossa vida. Então, Ká, com a palavra você. Muito obrigada, Bárbara, pelo convite. Eu estou extremamente emocionada pelo tema em si, pela importância do Congresso e por ser você a fazer esse convite para mim. Antes de eu começar a falar, né, a ideia é falar um pouco sobre racismo e educação. Então, eu quero abrir minha fala com um poema de um poeta negro chamado Carlos Assunção, nascido na cidade do Tietê, na década de 20. E o nome do poema é Linhagem. Ele diz assim: eu sou descendente de Zumbi. Zumbi é o meu pai e meu guia. Me envia mensagens do Orum. Meus dentes brilham na noite escura, afiados como o Ogodá de Ogum. Eu sou descendente de Zumbi. Sou bravo, valente, sou nobre. Os gritos aflitos do negro, os gritos aflitos do pobre, os gritos aflitos de todos os povos sofridos do mundo no meu peito desabrocham, em força, em revolta. Me empurram para a luta e me comovem. Eu sou descendente de Zumbi. Zumbi é meu pai, é meu guia. Eu trago quilombos e vozes bravias dentro de mim. Eu trago os duros punhos cerrados, cerrados como rochas, floridos como jardim. Então, eu quero dizer que nesse instante a minha fala ela é carregada de vozes bravias que vêm de longe. Os meus passos vêm de longe, não vêm de agora. E certa feita, lendo um livro chamado O Rosto do Herói Africano, ele chama Clyde Ford, é um terapeuta norte-americano, e ele disse que diáspora, para além de ser esses corpos negros que foram arrancados de sua terra natal e dispersos nos continentes afora da Europa e afora da África, ele vai dizer que a diáspora são sementes lançadas para brotar. Então, eu sou uma voz que vem de longe e eu sou uma semente que floriu a um preço e a um custo muito alto que foi a escravidão. Mas eu venho antes da escravidão. A minha história, ela não inicia na escravidão no Brasil. A minha história, ela inicia lá no continente da África, em reis, em reis, rainhas, em tribos e etnias que pensam no coletivo e dentro de um grande coletivo que respeita a diversidade. Então é de lá que eu venho e perpasso pela história da escravidão. Então, para falar um pouco sobre racismo e educação, eu gosto sempre de pontuar que é assim, de que educação nós estamos falando? Nós estamos falando da educação dentro de casa? Nós estamos falando da educação, da instituição? De qual educação nós estamos falando? E para falar sobre a educação da casa ou a educação da instituição, eu sempre vou dizer, a educação ela é feita por sujeitos. E como disse Maria Tereza na fala anterior, a sociedade, né, que é uma entidade, não, somos nós. Então, a educação quem faz somos nós, indivíduos que compõem a sociedade. Por que eu falo isso? Porque quando nós falamos que a educação é o lugar da salvação, a educação é o lugar onde vai tirar o indivíduo daquele lugar da pobreza ou do racismo, de todas as questões que tangem a minoria e as suas problemáticas e especificidades, eu vou dizer não, não é. Porque se a gente entende que o racismo é uma estrutura e as instituições reproduzem a questão racial, a escola, o espaço educacional, o ambiente escolar é um dos maiores reprodutores das questões raciais. Então, não é a escola e não é a educação em si que vai realmente
salvar ou vai transmutar. É a transformação do indivíduo dentro de um coletivo. Eu sou docente hoje no Instituto de Psicanálise, mas eu fui professora do ensino público, municipal, estadual e da rede privada. E em todos os espaços escolares que eu passei, eu era praticamente a única, ou era a segunda ou terceira professora preta a estar naquele espaço. Eu dei aula na educação infantil de crianças de 4 anos até o ensino médio, o último ano. Então eu perpassei por todas as idades, perpassei pelos 3 períodos e por diversas classes sociais. E eu percebi que o racismo ele atravessa todos esses lugares. Tive colegas de trabalho, professores, reproduzindo o racismo no seu cotidiano, na sua fala, no seu comportamento e principalmente no olhar lançado sobre os corpos dessas crianças e desses jovens negros. Então, eu como analista junguiana, eu sempre vou perpassar pela ideia do olhar. E o olhar, ele está conectado ao imaginário. Então, qual é o imaginário, qual é a fantasia que eu construí a respeito desse corpo que está à minha frente? E como a partir desse imaginário eu olho esse corpo. Então, o que é interessante nós pensarmos é na formação das instituições e nesse currículo para abordar estas questões raciais. Porque o que acontece? Eu já dei algumas oficinas, né, falando sobre a Lei 10.639, e a grande questão dos professores e das instituições é: não tem material, ou quando diz que não tem material, tem, mas eu não sei como abordar. Acaba deixando essa lei sempre no 20 de novembro, nesse mês, que fala da consciência negra. Então, assim, de que maneira nós dissolvemos essa ideia de que eu não tenho como abordar, como eu dissolvo essa ideia de que não tem material e como eu dissolvo essa ideia de que é somente em novembro que eu falo a respeito das questões raciais. Mais do que isso, nessas escolas todas que eu passei, tinha muito uma ideia de que é a professora negra que é responsável para falar sobre as questões raciais. Não. Somos nós, pessoas brancas e pessoas pretas. Somos nós, enquanto sociedade, enquanto indivíduo, é que temos a abordar essas questões. Então, na universidade, é preciso ter um currículo que fale a respeito das questões raciais. Dentro da escola, é preciso que fale a respeito. Esses profissionais que estão na escola, eles precisam estar preparados para falar sobre essas questões. E o que seria essa preparação? Veja, uma coisa tão simples. Todos os alunos, de maneira geral, em todas as escolas que eu passei, têm uma formação como artes cênicas, então dava aula de artes. Professora, tem lápis cor de pele? A pele de quem? Então, se você tem um professor que tem um pensamento antirracista e faz a intervenção antirracista dentro da sala de aula, ele vai dizer: a pele de quem? Ele vai desconstruir esse imaginário a partir das falas e a partir do comportamento de alguns alunos, né? Então, esses profissionais, eles têm um olhar viciado no tratamento em relação a essas crianças e esses jovens. Então, quando a criança preta se machuca, o tratamento é um. Quando a criança branca se machuca, o tratamento é outro. Quando uma criança preta, menina, se machuca, o tratamento é um. Quando o menino preto se machuca, é outro. Como disse Bárbara e Maria Tereza agora anteriormente, né, elas colocaram essa questão de que o preto é forte, de que ele resiste. E isso é uma mentira, é um outro imaginário, é uma outra ideia criada e que perpetua na psique do inconsciente desse povo brasileiro o tempo todo. E isso é irreal. E nós vivemos a partir desse olhar, e nós vivemos a partir dessa concepção, e isso é colocado nas relações o tempo todo. Então, a educação em si, na maneira onde ela está estruturada e institucionalizada, ela não vai resolver essa questão. O professor Silvio de Almeida, né, ele é jurista, filósofo, professor, que escreveu um livro chamado Racismo Estrutural.
ele deu uma palestra numa instituição falando sobre racismo e a história da educação, e é perguntado para ele de que maneira nós construímos uma nova educação, quando isso vai acontecer, né? Ele olha e diz para ela, é na luta. É na luta diária e cotidiana, porque é muito idealista e utópico imaginar que daqui 2, 3 anos o racismo vai acabar. Não, não vai acabar. Não nesse tempo cronológico medido dessa maneira. Porque um país com 400 anos de escravidão, com 130 de uma libertação também ilusória, não temos como, nesse exato momento, termos um lugar diferente, termos um cenário diferente. É quase que proporcional, assim, tem muito chão ainda, tem muita luta ainda para que a gente possa dissolver, né, esse racismo que é um projeto econômico, político, social e cultural, né? Então ele vai dizer, é na luta diária, é na luta constante, é na luta cotidiana, são todos os dias. E a escola como espaço institucional, seja ela privada ou seja ela pública, ela precisa ser remodelada, ela precisa ser revista, ela precisa, na verdade, ser desestruturada e começar a partir de uma nova base. E essa base, ela precisa pensar o racismo. Então, eu recentemente também vi uma matéria falando que a democracia só vai ser possível nesse país se pensar racismo. Então, a escola só será possível se ela pensar racismo. As instituições de segurança pública, saúde, só vai ter um outro lugar se pensar o racismo. Então, o início de tudo é pensar o racismo. Se eu não pensar o racismo, as estruturas não modificam. Então, eu vou dar um exemplo um pouco prático a respeito disso. Conforme a Bárbara apresentou, e eu falei há pouco, sou professora do Instituto de Psicanálise, que é o Instituto Dalma. E lá eu dou aula sobre os conceitos do Jung. E no final do ano passado, para se formar no Instituto como psicanalista, você precisa produzir um TCC. E eu fui orientadora de um aluno, e o tema do TCC dele era psicanálise e racismo. O que um analista faz quando recebe um corpo negro violado pelo racismo, onde ele questiona o papel da psicanálise frente ao racismo. Então, ele produz esse TCC, ele apresenta esse TCC. E ao longo desse processo todo, o Instituto me chamou e falou, o que vamos fazer com essa informação? O que vamos fazer com essa crítica legítima e justa que esse aluno faz, não para o Instituto em si, mas com a psicanálise como um todo? Então, nós trouxemos ali um diálogo e uma conversa e chegamos à conclusão da importância de trazer as questões raciais para dentro do currículo da formação do analista. Então, criamos um grupo de estudo chamado AIMO, para uma psicanálise preta, que começou a partir de abril e vai agora até o final do ano. Para quê? Vamos discutir as questões raciais dentro da psicanálise, dentro dos profissionais que lidam com a saúde mental. Para que, então, estruturados, para que, então, com um corpo dentro dessa temática, a gente possa inserir na matriz a formação dos psicanalistas futuramente. Então, perceba, se você não tem aliados brancos e pretos numa luta constante cotidiana, você não transforma. Faltam 5 minutos, é isso? É comigo esses 5 minutinhos? Que eu vi agora aqui no chat. Obrigada, Eric. Então, eu quero dizer assim, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando. E quero dizer que a luta, ela parte do indivíduo dentro do coletivo. Nós todos somos uma gota no meio de um grande oceano. Não somos o oceano, mas fazemos parte desse todo. É isso. Ai, gente, eu não tô cabendo dentro de mim. Tanto orgulho desse pessoal aqui, viu? Jesus amado. Ai, meu Deus, que delícia que fica. Que delícia. Que necessário. E eu acho que talvez as pessoas estão trazendo, e era já o que eu ia te falar, assim. Eu acho que vocês
que falaram já trazem uma fala tão clara e tão possível, sabe? É uma fala com tanta verdade, com tanta dor histórica, mas com tantas possibilidades. Então, que a gente de verdade consiga ouvir, escutar, né? Ouvir de verdade e que a gente possa se apropriar um pouquinho dessa responsabilidade que todos e todas temos, da gente desconstruindo isso devagarzinho, né? Eu falei ontem e falo de novo, assim, tenho muito a melhorar e que bom que a gente está em reconstrução o tempo todo, mas eu sou uma que brigo, eu sou uma que falo, eu sou uma que dou palestrinha, eu sou uma que não deixo passar, eu sou uma pessoa que, sabe, já discuti em Natal, porque eu não deixo nenhum tipo de termo, nenhum tipo de piada, eu não deixo passar, sabe? E eu acho que você traz uma coisa tão possível, né? Porque é isso, é trazer para dentro, é discutir, é inserir, é incluir, e é pensar junto, porque é pensando junto que a gente vai conseguir mudar tudo isso, né? E que legal que a escola de psicanálise abriu esse espaço, né? A escola de psicanálise é tão importante e a gente tem uma briga aí dentro da psicologia com as linhas teóricas, com a abordagem, e a psicanálise é tão mal vista, né? Assim, como algo arcaico, preconceituoso, fechado. E não, é possível pensar em psicanálise na atualidade, é possível pensar em psicanálise, né, frente a todos esses temas. Então, que delícia, que bom, e estou muito feliz em ouvir você, amiga. Estou muito feliz em ver como você, nossa, como você é incrível, assim, já era sempre, agora te ouvindo mais e mais, e cada vez mais eu aprendo, você, Tereza, a Ayrton, que falou antes, Tiele, e agora a gente vai ouvir uma outra pessoa muito especial. Então, Cá, obrigada por enquanto. Obrigada, amada. Fica aí que tem perguntas e daqui a pouco a gente volta contigo. Ai, gente, tô em euforia aqui. Pensam sobre isso? Então, a Letícia perguntou, uma das perguntas foi, já ouvi pessoas negras dizerem população preta, e acho que isso perpassa, né? É negro ou é preto, e tem diferença desses conceitos. E já emendando, ela traz também a diferença entre o local de fala e protagonismo, porque isso tem sido falado muito. Qual é o meu local de fala? Qual é o meu protagonismo? Ela até cita a Djamila Ribeiro, né? Que a Djamila Ribeiro fala que local de fala todos têm. Protagonismo é o local de fala somado à figura em si. Vocês concordam com isso? Como é que é essa questão? Eu queria falar a respeito do primeiro ponto que ela coloca a respeito de preto ou negro. Existe um significado nas duas palavras. E esse, na minha concepção, é um significado que precisa ser revisto, precisa ser ressignificado. Então, a ideia de você falar um ou outro, na minha concepção, perpassa por essa ideia. Como eu ressignifico o significado que já foi dado? Então, o Achille Mbembe, ele escreveu A Crítica da Razão Negra e ele fala a respeito disso. Do qual é o significado da palavra negro em si. Então, dentro dessa perspectiva, que seria o inferiorizado e tudo isso que a gente já falou a respeito do racismo, vários outros corpos, que não corpos somente pretos, seriam negros. A outra percepção é que essa ideia de negro, ela não vem do continente africano. Então, o colonizador chega no continente, é uma característica bem ocidental mesmo, do homem moderno, que tem uma necessidade de homogeneizar e de universalizar, e sem respeitar a diversidade que é o continente africano. São 54 países, e dentro desses países tem as suas diferenças, né? Não, vocês são negros. Pum. Então, se você chegar lá, ninguém se denomina dessa maneira, né? A outra ideia e percepção que eu tenho é que, realmente, quando você passa a estudar a origem da palavra em si, na sua linguística, você vai perceber que realmente foi dado um outro significado para essa palavra.
Esse autor que eu citei anteriormente, do rosto do herói africano, ele vai atrás da linguística da palavra negro, que chega na raiz grega, que vai virar Melã, que do Melã vem para a deusa Melanto, que é a deusa da fertilidade. E quando você vai ver, ele vai na raiz linguística egípcia e vai descobrir que ela significa água corrente, quer dizer, no resumo todo da história, você vai ver a beleza do que é ser negro. É o sol poente, é a luz, é o brilho, é o rio que corre, é a fertilidade. Então, assim, hoje ela tem esse significado, mas se você for para a raiz, mesmo da linguística ou simbólica, você vai descobrir que ela só tem beleza e só tem potência. Assim. Agora, a pessoa que vai escolher falar preto ou negro, para mim, vai partir de que lugar você imagina que significa essa palavra. E quem profere também sabe o que está querendo dizer. Então, quando o cara olha e fala, seu preto, eu sei o que ele quer dizer. A questão vai diferenciar como eu recebo. Eu não vou receber da maneira que ele quer que eu receba. Eu queria fazer só essa parte. Maravilhoso.